Tu já ouviu o Silvio Santos falando isso daqui? Eu não entendi bem. Meu nome completo é Senor Abravanel. E é Senor porque eu sou o dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernando para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou: não, o povo judeu vai e eu vou junto. E foi para Salônica, na Grécia. E de lá então, meu pai, meu avô, tiveram o título de Senhor Dom Abravanel. E aqui no Brasil não existe dom. O título que os meus antepassados ganharam no ano de 1490 e quantos. O Dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América. Então disseram para o meu pai: não, que dom? Dom é frescura, não tem cura. Não. Então ele colocou Senhor. Senhor quer dizer Dom Abravanel. Só isso. Agora outra pergunta eu não entendi. Então, a primeira vez que eu me deparei com esse vídeo já faz bastante tempo. Na época o Silvio Santos ainda estava vivo, podemos fazer algumas décadas. E ali eu escutei um monte de coisa que eu nem conseguia entender a magnitude do que estava sendo afirmado, mas já achei tudo muito interessante. E é o tipo de assunto que o Silvio nunca mais voltou a abordar publicamente, eu diria. Então, assim, hoje em dia na internet existem muito mais informações acerca desse antepassado de Silvio Santos, Isaac Abravanel. A primeira vez que eu tinha lido, não tinha quase nada, eu digo para vocês. Hoje em dia, em português e inglês, se fala bastante, inclusive é uma das famílias mais importantes, mais tradicionais da história do judaísmo. E é uma coisa que nos faz questionar a narrativa histórica, não só dos judeus, do judaísmo como um todo, mas também do próprio Silvio Santos, que tinha, até pouco tempo atrás, para muitas pessoas, a história de origem dele ainda era uma figura humilde, que de alguma forma deu certo na vida e se tornou, sei lá, um dos grandes milionários do Brasil, né? Mas então vamos falar um pouco desse antepassado dele, Isaac Abravanel. Ele é um cara que ele viveu no século XV, então nasceu em 1432, ou mais ou menos por aí, e morreu em 1508. Então ele já nasce sendo uma figura judaica assim, de autoestima. Ele realmente era... Ele escrevia comentários sobre a religião judaica e sobre o cristianismo. Então, e ele era uma pessoa muito rica, muito influente. Ele sempre esteve trabalhando com as figuras assim, régias da Europa. A primeira vez que ele trabalha com um rei são reis de Portugal, depois começa ali a rolar alguma espécie assim, de instabilidade política, ele começa a ter relações com reis da Espanha. Se vocês quiserem pesquisar, vai ter todo o nome desses reis, etc. Mas eu acho que não vale a pena eu ficar falando um monte de nome que no final não diz muita coisa para ninguém que está escutando, né? O importante é só atentar essa relação dele que sempre com figuras de poder e sempre sendo relacionado a isso. Ele nunca trabalhou em outra questão se não fosse estar envolvido, financiando, envolvido em questões financeiras. O próprio Silvio Santos fala ali que esse antepassado dele consertou as finanças de Portugal. O que exatamente isso quer dizer nesse contexto de 1400? Eventualmente derrola o lance da expulsão do povo judeu de Portugal, simultaneamente, enquanto havia um judeu que eles sabiam que era judeu, ninguém não sabia que Isaac Abravanel era judeu, não só por esse nome, mas pelo o tipo de figura pública que ele era, conhecido inclusive dentro da comunidade judaica. Então, ele tenta interceder pelo povo judeu, consegue, né? Então os judeus têm que sair. Aí ele vai morar um tempo numa região que é chamada de Salônica, exatamente como o Silvio fala ali, essa região chamada Salônica, que hoje em dia pertence à Grécia, mas na época era parte do Império Turco-Otomano. Então mostra ele sendo um cara muito bem relacionado assim com vários grupos, com vários reis de várias dinastias diferentes, independentemente de questão religiosa, inclusive. Então depois ele morre em Veneza, em 1508, quando ele morre, com 71 anos de idade, ele morre em Veneza, que era uma das cidades mais poderosas desse período, que também esse período, 1492, é bem, se eu não me engano, o mesmo ano que assina o Tratado de Tordesilhas. Então em 94, estão descobrindo as Américas, que de acordo com o Silvio Santos, esse antepassado dele financiou as navegações de Colombo. Então, vocês têm noção da grandeza desse tipo de feito? Financiar as navegações de Colombo, que iam iniciar o que a gente chama de colonialismo. Basicamente,
eu fico assim, gaguejando, não porque eu não sei o que falar, mas é que não importa o que tu diga, mesmo que pareça alarmoso, na realidade ainda é pequeno com relação à grandeza de fato disso. E hoje em dia parece que essa informação não é atestada, mas também quem saberia, né? Quem saberia exatamente esse tipo de coisa? Mas assim, havia financiadores, e muitos financiadores eram judeus. Esse ponto histórico que eu quero chegar, que é uma parte dessa história que eu particularmente só estou entendendo melhor agora, nos últimos 2, 3 anos, que na minha infância inteira, na juventude, eu não entendia nem sabia que tinha isso acontecendo nos bastidores do poder da Europa, né? Esses financiadores judeus, nem sempre eram judeus, mas muitas vezes eram judeus, como por exemplo ali o outro financiador, o financiador oficial de Cristóvão Colombo era um judeu, só não era esse antepassado do Silvio Santos, entende? Falam que tipo assim, não foi ele não, mas foi esse outro cara aqui que também era um judeu muito rico da época. Então 1400 e alguma coisa, sabe? Então, no mesmo período que havia muito antissemitismo na Europa também. Então é por isso que é uma coisa complexa e que também as pessoas que estão me escutando até aqui entendam que as coisas que eu estou afirmando aqui não quer dizer que outras coisas não aconteciam também, e depois eu vou entrar nas outras coisas também, mas só para entender que havia outras camadas, havia essas nuances. Ser judeu não era indicativo de muita coisa só pelo título. Havia o judeu pobre, prejudicado, numa situação de vulnerabilidade e que era ostracizado pela comunidade não judaica, e havia também figuras que nem esse antepassado do Silvio Santos, que, como eu disse, toda a vida dele foi trabalhando com a nobreza, ele nunca se relacionou com... Tipo, quando eu digo nunca se relacionou, não quer dizer que ele não teve interações com as pessoas pobres. Eu quero dizer que ele nunca trabalhou como uma pessoa pobre. Desde o começo da vida dele financeira, ele já estava financiando e negociando e ajudando a corrigir as finanças de reis, de rainhas e de duques. Enfim, ele nunca trabalhou com a pobreza, nem dos judeus e nem dos cristãos, entende? Então, só para entender mais ou menos... E faz a gente pensar na linhagem mesmo do Silvio. Porque assim, por acaso tu sabe a tua linhagem? Tu consegue me dizer o que a tua família estava fazendo há 500 anos atrás? Eu com certeza não consigo, e a maioria das pessoas vivas não consegue. Então como é que o Silvio Santos está falando isso daí? Quer dizer que ele tinha sido ensinado, tipo, alguém tinha ensinado para ele a história da própria família, entende? Uma família que consegue traçar a própria tradição judaica até esse período. E hoje em dia na internet isso não é desmentido, é dito sim, ele é parente, ele é judeu, isso é óbvio, confirmado, não é especulação, só é uma coisa que as pessoas comentam um pouco, entende? Então para vocês entenderem também, isso aqui que eu tô falando, esse vídeo é zero conspiratório. Tem diferenças entre coisas que são pouco comentadas e teorias conspiratórias. Isso aqui que eu tô falando é 100% histórico, só que não é coisas que as pessoas se atentam. Assim como a informação do Silvio. Então assim, mas voltando então, daí eu fiquei interessado sobre essa história, assim, como é que esse Isaac Abravanel era tão poderoso, financiava reis, financiou a vida de Colombo para realizar o início do colonialismo e várias outras expedições. Eu pesquisei sobre a expedição de Pedro Álvares Cabral, não foi financiada por um judeu específico naquela época. O principal financiador era um financiador que morava em Veneza, mas então também não é nem a ideia do próprio rei. Tipo, um rei não se acordava e dizia, eu vou explorar o outro lado do mundo, mesmo que ele tivesse a tecnologia para tal, alguém tinha que investir dinheiro. Então nós temos que pensar também essa relação que financiadores tinham. Será que o rei ia até lá e só pedia por dinheiro? Ou o financiador já estava envolvido desde a parte intelectual do projeto, sabe? Por que os portugueses se tornaram tão bons em navegar em 100 anos, digamos assim? O que aconteceu que moveu toda a cultura, o termo que eu posso usar, lusitano talvez, para se tornar os reis dos mares, superar a Inglaterra, superar todos os outros países europeus, se tornar os maiores navegadores, para depois disso eles só irem chegar e pedir dinheiro, vamos navegar ao mundo para ver se tem alguma coisa? Ou será se essa vontade de se desenvolver é que havia uma vontade de navegar, entende? E quem é que tinha essa vontade de navegar? Talvez não precisava nem ser os portugueses, mas alguém que tivesse dinheiro para viabilizar esses projetos. Isso aqui não é conspiração nem fato histórico, é eu refletindo sobre as informações. A informação é que eles são financiadores, tanto esses judeus muito ricos, quanto outros financiadores que não precisam ser necessariamente judeus. Mas qual era o envolvimento dos financiadores por trás desses projetos? Porque até pouco atrás a gente nem falava muito disso, entende? As pessoas nem sabiam que tinha, as pessoas falavam, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e tal. O que é descobrir? Como que tu constrói uma frota? Quem financia? Quem coloca o Pedro Álvares nessa função de capitão? O rei tirou dinheiro da onde? Quem é que deu dinheiro pro rei? E por que essa pessoa deu dinheiro pro rei? Ela tinha intenção?
esses empréstimos era sem nenhum critério, sem fazer diferença para quem está sendo emprestado, e como é que surgiu toda essa cultura mesmo. Aí eu fui pesquisar de onde é que surgiu essa ideia. Quando que, se no período de 1500 já era comum a ideia de que tinha judeus muito ricos que podiam financiar as navegações e financiar guerras, de onde é que veio isso? E também meio que o fenômeno passa a ser explicado no momento que ele já existe, mas fala que em um momento ali, a partir do século XI, XII, até 1100, 1200, Idade Média, uma época que o antissemitismo era fortíssimo também, começa a surgir esses judeus muito ricos que, tipo assim, também não explica muito bem, tipo, o povo judeu já foi muito rico lá nos tempos bíblicos, mas como é que eles se mantiveram ricos até 1200, sendo que assim, só para vocês entender, o que aconteceu do nascimento de Cristo até 1200, que é nessa parte da história que nos diz que os judeus já começaram a se tornar populares por serem credistas, financiadores, terem dinheiro para as pessoas poderem fazer o que elas queriam botar em prática. Então assim, Cristo nasceu, digamos, no ano 0, e lá pelo ano 500, Roma cai, a Roma do Ocidente, Roma cai, o Império Romano do Ocidente, o Império Visigodo, que é cristão também, não é pagão, o Império Visigodo, que é cristão, continua com a mesma estrutura de Roma, ao contrário também que as pessoas fazem parecer. A maior parte do jeito que o Império Romano operava, o Império Visigodo não alterou, porque eles eram cristãos da forma que os romanos também já eram, até o ano de 700 e pouco, mais ou menos, porque no ano de 700 e pouco rola a ascensão do islamismo, que surgiu um século antes, e aí no 700 e pouco o islamismo já está muito potente, que é outra história que também não tem como desenvolver aqui, né? Mas o islamismo já está muito forte, e ele toma o controle, tipo, de partes que era do Império Visigodo e assume ali na Península Ibérica, no ano de 700. Então, esses judeus ricos, eles já estavam lá morando na região da Península Ibérica desde a época que eles foram expulsos lá de Israel, da Palestina, de Israel, lá nos períodos bíblicos, entende? No contexto da vida de Jesus Cristo, do domínio romano daquela região. Então, sabe-se lá quando que esses judeus chegaram ali, e eles continuaram ali durante todos esses movimentos históricos. Roma cai, Roma é tomada pelos visigodos, os visigodos são expulsos por muçulmano, o muçulmano toma conta da região. Os muçulmanos ainda não tinham sido expulsos, porque, tipo, daquela parte, né? Não quer dizer que os muçulmanos tinham tomado conta de toda a Europa, mas já havia uma espécie de convívio. Porque a partir do momento que eles já tomaram conta do sul da Europa, achar que não tinha uma espécie de intercâmbio social e cultural, até porque outra questão complexa de entender isso é que os muçulmanos, eles eram árabes, que árabes é uma tradição anterior ao islamismo, que também é a mesma tradição judaica, muitas vezes também, porque muitos judeus emigraram para regiões que a gente considera árabe. Então eles assumem aquela tradição, entende? Então não era algo alienígena, são sempre movimentos nascendo dentro de outros movimentos, então eles não são totalmente à parte, não são totalmente desconexos, eles estão acontecendo juntos, simultaneamente, por isso que é difícil analisar e a gente tem que considerar um monte de coisa para não ser injusto ou não ser ingênuo e cair na narrativa construída por só uma fração da informação. Vamos continuar então. Então assim, isso é lá em 1200, então assim, a Península Ibérica ainda era dominada pelos árabes, só que a Europa como um todo, em sua maioria, era cristã. Mas existiam judeus vivendo tanto na parte cristã quanto na parte árabe. E teoricamente eles eram muito perseguidos da parte cristã, mas até mesmo na parte cristã, em que o antissemitismo era muito forte, havia judeus diferenciados. E mais uma vez, essa informação histórica, não sou eu distorcendo, é literalmente o que é. Judeus ricos, que eles tinham muito poder, muita grana, e a pergunta que eu não sei como é que eles ainda mantiveram esse poder e grana 1200 anos depois de estarem em diáspora. Mas essa parte aí eu ainda não consegui compreender. Mas eles já tinham poder, já tinham dinheiro, e se tornou comum eles se relacionarem com a nobreza. Aí eles não tinham que usar a identificação de ser judeu, porque também rolou isso alguns séculos depois. E também duas leis, não é para ser aspas agora, duas leis que realmente influenciam nessa questão, é que os judeus foram proibidos de ser dono de terras e ser dono e trabalhar, entre aspas, de trabalhos manuais, do comércio, etc e tal, mas os cristãos, daí em outra lei os cristãos são proibidos. Daí quando eu digo lei, pensa que é o Papa emitindo uma bula papal. Então não existia um governo na Europa, e essas coisas que o Papa emitia não necessariamente mudavam a vida das pessoas realmente, mas existia uma bula papal que falava isso, que os judeus não podiam trabalhar no comércio, esse tipo de coisa, e não podiam ser dono de terras. Só que daí já existia o mercado financeiro, por mais
difícil de entender. Já existia um mercado financeiro, já existia a questão de empréstimo de dinheiro. E algum tempo depois também sai a lei que proíbe os cristãos de praticar usura, que usura seria juros excessivos, que já existia também. Só que existia o empréstimo, os juros e a usura, que é o juros excessivo. E os cristãos foram proibidos de praticar essa usura. Só que o povo judeu não foi. E daí quando diz o povo judeu também é muita gente, entendeu? O ponto é, isso daí é mais ou menos de propósito, a elite judaica, que não é todo o povo judeu, a elite judaica que tinha muita grana, conseguia reunir ainda mais grana. Porque de vez em quando o governo precisasse, quando o império precisasse, ele podia só saquear esse dinheiro dessas elites judaicas, entendeu? Só dizer que confiscava, sem chamar de confisco. Ele inventava alguma espécie de imposto, ia lá e tirava um monte de dinheiro que os judeus tinham conseguido através da prática de usura, que eles podiam, as pessoas pediam dinheiro para eles podiam cobrar juros excessivos. E daí, nesse momento, até mesmo dizem que começa a crescer até no tipo assim, até as pessoas menos ricas já sabiam da ideia de que tu vai na loja dos judeus, que também não é o mesmo judeu que está negociando com a elite. O judeu que está negociando com a elite só está lá negociando com a elite, ele não desce, digamos assim. Só que até o judeu que não está lá naquele mundo, ele já vive num ambiente diferenciado, porque supostamente eles não podem ter terras, e eles não podem ter terras, então eles vivem da troca, do comércio, da negociação. Então, fazendo isso, eles podem cobrar impostos e juros das pessoas que são cristãos, porque aquela bula papal não afeta eles. Então, assim, isso também explica até mesmo um ressentimento que começa a crescer entre o povo não judeu com o povo judeu, que também é uma coisa, um fenômeno que as pessoas evitam tentar explicar de forma real, pragmática. Muita gente explica o fenômeno do antissemitismo como se ele tivesse emergido do nada e baseado em lendas e superstições, sendo que essas lendas e superstições existem justamente porque já existiu o antissemitismo. Então é uma forma caricata, fictícia de falar sobre essa relação que as pessoas já estavam tendo. Mas por que essa relação se desenvolve em primeiro lugar? Justamente por questão teológica, que eu expliquei recentemente em outros vídeos, pelo judaísmo não reconhecer Cristo e falar mal de Cristo mesmo. E além disso, por essa questão de que tinham essas leis diferentes, que para quem não estava fazendo as leis, as duas pessoas pobres elas só estavam vivendo de acordo com as leis. Mas para o camponês cristão, parecia que o judeu tinha uma vida melhor que a dele, porque ele trabalhava o dia inteiro, lá no sol, lá na terra, sendo camponês, e depois ele tinha que ir lá trocar os negócios dele, as coisas que ele produzia, a maior parte ia para o rei, o resto ele ia fazer o comércio dele, e no comércio dele o judeu dava moeda para ele, pegava a comida. Então no comércio, na cabeça dele, ele pensava, porra, essa gente vive bem melhor do que eu, essa gente vive aqui só nos dando dinheirinho, que eu não sei de onde que vem, de onde é que eles têm tanto dinheiro, sabe? Então essa é a questão, dá para entender de onde que nasce o ressentimento, e essas práticas que a própria coroa e a elite judaica fazia, de tipo, o Papa deixava os judeus cobrar, eles cobravam, e depois se beneficiavam dizendo que usurpava, sendo que assim, é uma coisa difícil de explicar, porque essa elite judaica ela estava muito bem protegida, no sentido de que assim, eles podiam parecer com a elite europeia, eles podiam usar a roupa dos nobres europeus, e eles viviam com eles conversavam, negociavam, eles participavam de jantares com marqueses, enfim, eles eram diplomatas da época, entendeu? Eram diplomatas, eles estavam envolvidos, não tão diferente da mesma forma que as elites financeiras de hoje em dia, os CEOs de empresa, os donos de banco, negociam, se envolvem com as figuras políticas de hoje. E da mesma forma, esses dois tipos de elites, os ricos e os políticos, estão muito separados dos pobres e das pessoas trabalhadoras. Em questão, sem cometer um anacronismo, essas coisas não mudam tanto se tu interpretar por essa ótica. Por que os judeus estavam sendo bem tratados? Porque eles eram os financiadores. Por que as pessoas são bem tratadas hoje em dia? Porque eles são os financiadores. Quem tem o dinheiro para investir vai ser bem tratado, porque eles que fazem o que acontece e o que não acontece. E historicamente falando, dizem que esse dinheiro, esse poder que esses judeus foram acumulando a partir de 1100, 1200, conforme criam essas leis, e daí só vai aumentando, entendeu? Só vai aumentando. Eles não podem ter terras, eles arrumam mais dinheiro. Eles não podem trabalhar, então eles arrumam mais dinheiro. Então só vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Em compensação, os senhores feudais vão arrumando mais terras, mais trabalhadores. Mais terras e mais trabalhadores. Até chegar a 1500, que é quando existe esse ancestral do Silvio Santos, que também
continuava até, sabe-se lá quando, como eu disse, a linhagem dele é retratada até o rei Davi, eu não sei se tinha comentado isso, que também não sei se é verdade, mas só para dizer, a linhagem dele, Abravanel, vai até o rei Davi, né? Então assim, deixa eu ver se eu consigo explicar. Bom, é que com certeza eu sinto que tem mais coisas para falar, então eu vou deixar para fazer um vídeo, eu vou escutar esse vídeo, ver o que faltou para ser elucidado, mas o ponto era só entender como existia dois tipos, né? Dois tipos não, existem muito mais tipos. Porque nesses próprios dois tipos devia ter, sei lá, níveis, graus diferentes, tons diferentes, né? Tons diferentes de pobreza e de estar relacionado com a elite financeira. Mas esse ancestral do Silvio Santos especificamente é um dos mais ricos, mais poderosos, provavelmente da história. Então assim, quando tu escuta isso, tipo assim, acreditar na história que Silvio Santos veio do anonimato se torna muito difícil, entende? A gente só não sabe muito bem quem eram essas figuras por trás, quem são a família dele. Daí digo, o pai e a mãe específicos, né? Que foram eles que, daí, só pra vocês saberem, foi aí que eles só vieram no Brasil mais ou menos na geração do Silvio, entendeu? Porque eles continuaram morando lá no Império Turco-Otomano desde quando eles foram expulsos, né? Desde quando eles foram expulsos, eles foram morar no Império Turco-Otomano. Embora o próprio Abravanel morreu em Veneza, que era o coração da Europa, entende? Então é difícil entender essas coisas porque as pessoas usam fenômenos históricos para generalizar todo um povo e os povos muitas vezes eram tratados por outras questões, não só por questão de fazer parte de um povo. Então tu ser pobre faz toda a diferença e tu ser rico faz toda a diferença, independentemente da tua etnia, da tua religião, da tua cor de pele, isso sempre fez diferença. Mas a família de Silvio Santos ficou lá naquela região da Salônica, que na época era Grécia, que na época era o Império Turco-Otomano, e foi até o Império Turco-Otomano deixar de existir em 1910, ali no final da Primeira Guerra Mundial, mais ou menos, entende? É mais do que isso, é depois do que 1910, mas eu estou dando uma simplificada. Então, acaba a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano se dissolve, existe a Turquia ainda, que era uma parte do Império Turco-Otomano, só que a região de Salônica hoje em dia fica na Grécia, entende? E foi nesse momento que daí, tipo assim, eles deixaram de se sentir seguro lá, porque o Império Turco-Otomano ia ser substituído, sabe-se lá por quê. Então eles pegaram e ia ser para a Grécia, mas o que era a Grécia? Tipo, era 500 anos que eles viveram ali no Império Turco-Otomano, estava bem estabelecido. Para onde que eles vieram parar? No Brasil. A gente também teria que refletir ou só teorizar por que escolheram o Brasil logo, né? O Brasil foi, por muitas questões, o Brasil foi um lugar que vários povos que tiveram problemas na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial e no final na Segunda também, mas na Primeira e no final da Primeira Guerra Mundial, vieram para o Brasil por várias questões. A mais branda que eu posso dizer por ser um lugar bem neutro. Historicamente, aqui no Brasil, nenhum povo é perseguido, nenhuma religião, nenhuma etnia. Tipo, quando eu tô falando disso não é um eufemismo, eu sei que os próprios povos originários foram, mas assim, na visão do imigrante, entende? É uma questão complexa, por isso que eu disse, eu não vou dizer por que as pessoas vêm para o Brasil. Muitas questões levavam vários povos a escolher vir parar no Brasil. Uma delas é essa, tipo assim, o judeu viveu a maior parte da vida dele numa parte da Ásia, no norte da África e numa parte da Europa. Tinha em outras partes, mas principalmente nesse lugar. É no final da Primeira Guerra Mundial que a diáspora judaica vai para outros lugares do mundo. Um desses lugares é o Brasil. E daí a família de Silvio Santos veio para cá e eventualmente o Silvio já nasce aqui, ele já é brasileiro, né? Eu acho, agora eu tenho dúvida, mas até onde eu sei ele é brasileiro, nasce aqui em 1930. Então a família dele já estava aqui no Brasil uns 10, 20 anos. E como que a família dele se estabeleceu? Eu acho que já devia ter judeus aqui no Brasil. E essa coisa deles se ajudarem, deles terem muito grana. Então quem é um judeu que já estava aqui, que já tinha dinheiro para ajudar uma nova família, que já devia ter grana também, a família de Silvio não devia ser pobre, entende? Ele ficou 400 anos lá e eles são descendentes desse cara daí que eu tô falando. Desse Isaac Bravanel. Então ele já devia ser rico lá onde ele estava, só que ninguém sabe muito bem, porque era no Império Turco-Otomano. O que tu sabe do Império Turco-Otomano, entende? Então veio pra cá. Então o pai dele e a mãe dele já deviam estar bem estabelecidos quando o Silvio nasce. E quando o Silvio vira camelô, o que eles querem dizer com ele ser camelô, sabe? Olha, ele é um cara que vendia, ele começou no comércio, entende? Começou no comércio e rapidamente já foi parar na televisão também. Essa daí é uma curta passagem. Rapidamente ele foi parar na televisão, ele até pôde trabalhar na Globo, só que ele tinha a ambição de ter uma própria emissora dele. Então, assim, eu posso falar com convicção, cara. O Silvio Santos não era um brasileiro qualquer, não era um judeu qualquer, não era uma pessoa anônima. Ele teve uma vida bem diferenciada porque ele veio de uma ancestralidade extremamente diferenciada. E ele não fazia questão das pessoas prestarem atenção nisso. Ele não fazia questão. Nesse vídeo eu acho muito engraçado esse vídeo que começou todo esse meu raciocínio. Por que ele foi tão sincero? Né? Se é que estava sendo sincero, mas até a historiografia confirma por que ele deixou isso transparecer. Quem sabe ele ainda não tinha percebido o erro que ele tinha cometido de não deixar as pessoas
saberem mais do que elas precisam, preservar a sua figura pública. Se isso não vai te fazer ganhar dinheiro, por que tu vai deixar as pessoas saberem a respeito daquilo? O Silvio se tornou um mestre disso. Ele controlava muito bem a imagem que as pessoas tinham dele, baseada nas informações que tu pode ou não ter acesso sobre o que ele fez. Então, assim, isso nos faz pensar sobre a própria história do povo judaico, entendeu? E como eu disse, eu vou ver esse vídeo, vou me lembrar de algumas coisas que tem que explicar melhor, até porque esse fenômeno não acaba, né? Esse fenômeno continua, tipo, ele continua acontecendo em todos os períodos da história, até chegar no mundo moderno, digamos assim. Então é só para explicar, entendeu? Que ser judeu já quis dizer muita coisa ao longo da história, que hoje em dia ainda, mas ao longo da história sempre quis dizer. Então, mesmo num período de antissemitismo gigantesco, onde o ser judeu poderia significar tua morte, ainda assim existia uma casta judaica que era extremamente privilegiada e, teoricamente, só abaixo dos reis, e ainda a gente pode discutir se os financiadores de projetos estão abaixo dos reis, tá ligado? As pessoas que tornam os projetos viáveis obedecem ou mandam, no final das contas? Tem uma grande discussão, porque o que a gente sabe é que esse Isaac Abravanel só trabalhou com gente rica. E mesmo que dizem que várias vezes confiscavam a riqueza dele, ele chegava em outro lugar e aparentemente ele já voltava a ser rico ou já voltava a ser respeitado. Ele nunca deixou de ser um judeu diferenciado. Nunca foi tratado como uma pessoa ordinária. Todos os lugares que ele esteve, só trabalhou com rei, rainha e nobres, de modo geral, e morreu num lugar que teoricamente o judeu não poderia pisar, não deveria estar, que é em Veneza, o coração do mundo europeu, depois que já tinha tido as leis de expulsar os judeus de Portugal, da Espanha, já tinha muito judeu convertido, novos cristãos, enfim, eu já estou abrindo um monte de assunto novo, mas é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido, deixa um like, se inscreve no meu canal, se está assistindo no TikTok, então deixa um like também e passa a me seguir. Valeu!